Bom dia, boa tarde ou boa noite. Noticiário urgente trazendo para você as melhores notícias de destaques de hoje. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, clique no sininho e deixe seu comentário para que possamos saber a sua opinião. E as notícias dessa semana foram: não é só falta de chuva. Entendem 8 pontos como o Brasil está de novo, à beira de um racionamento. Vacina da Alemanha, CureVac contra a Covid-19, frustra ao registrar apenas 47% de eficácia e ações caem quase 50%. Moradores da região onde foi feito o cerco a serial killer relatam terror. Estados Unidos vão enviar vacinas ao Brasil nas próximas semanas, diz Casa Branca. Governo estuda flexibilizar prazo de validade dos alimentos. E vamos começar com mais um noticiário urgente nesta sexta-feira. Não é só de falta de chuva. Entende 8 pontos como o Brasil está de novo à beira de um racionamento. A usina hidrelétrica de Marimbondo está operando abaixo da capacidade por causa do período da estiagem. Na avaliação dos especialistas, o governo deveria ter antecipado o início da bandeira vermelha nas contas de luz no ano passado. Mas diante do cenário ainda adverso da pandemia, a bandeira vermelha, que impõe um custo adicional aos consumidores na conta de luz, foi aplicada em dezembro do ano passado, mas só vigorou por um mês. De janeiro a abril foi adotada a bandeira amarela. Se a sobretaxa tivesse sido acionada antes, levando a uma redução no consumo de energia, isso poderia ter ajudado a manter os níveis dos reservatórios das hidrelétricas, já que o volume das chuvas durante o último período úmido, entre novembro de 2020 e abril deste ano, foi o menor em 91 anos. O especialista Roberto Brandão, do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, GESEL, da UFRJ, lembra que o país começou o período seco, já com o nível baixo dos reservatórios. Para ele, o governo poderia ter acionado mais as usinas térmicas e poupado as hidrelétricas. Isso teria sinalizado aos consumidores que a situação hídrica estava em situação crítica. Não foi só um problema do ano passado. O volume de chuvas está abaixo da média histórica nos últimos 9 anos. Lembra Brandão. Juliana Ornick, coordenadora de inteligência de mercado da Safira, lembra que desde 2012 o Brasil enfrenta redução no volume dos reservatórios, especialmente os do Sudeste, onde se concentra mais da metade do consumo de energia do país. Em 2012, os reservatórios estavam com 60% da capacidade, mas desde 2017, o volume das usinas do Sudeste está na casa dos 30%, comparando com 2021, na época do racionamento. Os reservatórios do Sudeste estavam com 29% e no fim de maio deste ano estavam na casa dos 32%. Não há como escapar do problema da falta de chuvas. Vacina da Alemanha, CureVac contra a Covid-19, frustra ao registrar apenas 47% de eficácia e ações caem quase 50%. A companhia afirmou que a sua vacina contra a Covid-19 não atendeu ao principal objetivo em testes em estágio avançado. Em meio a um dia de quedas para as bolsas europeias em geral, uma ação se destaca. As ações da empresa alemã de biotecnologia, CureVac, registravam baixa de 48,73% a 42,11 euros na bolsa da Alemanha. A companhia afirmou na quarta-feira que sua vacina contra a Covid-19 não atendeu ao principal objetivo em testes em estágio avançado. Levantando dúvidas sobre a potencial entrega de centenas de milhões de doses à União Europeia, a vacina demonstrou uma eficácia de 47% contra casos da doença em qualquer gravidade. Segundo a análise provisória do teste clínico em grande escala, o laboratório reconheceu em nota que a vacina CureVac não atende critérios estatísticos de êxito, mas mostrou bons níveis de segurança. A análise envolveu cerca de 40 mil participantes na América Latina e na Europa. O laboratório afirmou que continuará com as pesquisas com a farmacêutica GSK em busca de uma vacina de segunda geração a ser introduzida nos esquemas vacinais contra a Covid em 2022. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, sugere piso de 50% de eficácia para que as vacinas contra a Covid-19 sejam adotadas. A CureVac tinha um acordo para fornecer pelo menos 225 milhões de doses à União Europeia, com a possibilidade de mais de 180 milhões opcionais. A vacina da empresa alemã usa a tecnologia do RNA, mensageiro mRNA, uma sequência genética sintética que induz as células a produzirem a proteína spike, espécie de coroa de espinhos que o SARS-CoV-2 utiliza para atacar o organismo humano. As expectativas eram altas para o imunizante, além de usar a mesma técnica que as bem-sucedidas versões da Moderna e da Pfizer e BioNTech. Ela teria a vantagem de não precisar de temperaturas muito baixas para refrigeração, tornando-se mais fácil de conservar e armazenar. Moradores da região onde foi feito o cerco a serial killer relatam o terror. A outrora pacata cidade de Cocalzinho, de Goiás, no meio do caminho entre Brasília e Goiânia, enfrenta dias de medo. O motivo é Lázaro Barbosa, de 32 anos,
conhecido como serial killer do Distrito Federal. Acusado de matar uma família inteira na semana passada, o cerco policial para capturá-lo já dura 9 dias e as buscas se concentram na região, onde ele foi visto pela última vez. Paulo de Souza Monteiro, de 58 anos, que trabalha em uma propriedade rural no distrito de Girassol, pertencente a Cocalzinho, resume o espírito dos moradores. A gente não consegue nem dormir. O chacareiro afirmou que sua mulher está grávida e ele tem receio de que algo ruim possa acontecer. Penso mais nela. A polícia militar usa helicópteros, cães farejadores e conta com o auxílio da Polícia Federal para capturá-lo. Segundo agentes que acompanham as buscas, Lázaro conhece bem a área onde mora sua família e tem a facilidade para se esconder na mata. A polícia confirmou que o homem também é investigado pela morte de um caseiro em Girassol no dia 5 de junho, 4 dias antes do assassinato de uma família em Ceilândia. Estou com 58 anos, nunca vi um trabalho desses, nunca vi mesmo. Esse tanto de avião em cima de mim e eu andando nunca vi, afirmou o chacareiro. Cocalzinho é uma cidade pequena, com pouco mais de 18 mil habitantes, a 115 quilômetros de Brasília. O município costuma apresentar baixo índice de homicídio e, de acordo com os dados mais recentes das Atlas da Violência, levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, a taxa de homicídio na cidade era de 7 por 100 mil habitantes em 2017. Amanda Tavares, de 24 anos, dona de um salão de beleza na área urbana da cidade, afirmou que o cerco a Lázaro mudou drasticamente a rotina dos moradores. O medo de ele aparecer na casa da gente só aumenta a cada dia que passa, afirmou. A chácara que ele entrou ontem, terça-feira, e fez 3 reféns, sempre foi tranquila. Sempre passamos feriados lá e nunca imaginamos que tamanha barbaridade poderia acontecer tão perto da gente, disse a moradora. A empresária relata que o movimento no seu salão diminuiu pelo receio das pessoas de deixarem suas casas. Por conta da pandemia, não está podendo ter nada, a cidade não pode ter nada nos bares e o pessoal estava indo para a fazenda, fazendo aniversário, chá de bebê, tudo em fazenda. Agora está todo mundo com medo de ir. Na terça-feira, Lázaro fez uma pessoa de refém em Edilândia, Goiânia, na mesma região de Cocalzinho, e trocou tiros com policiais. Um agente foi atingido, mas ficou bem após o socorro médico. Foram tiros de raspão, 2 tiros, os 2 passaram de raspão no rosto. Já foi socorrido e está tranquilo, disse o secretário da Segurança Pública de Goiás, Rodinei Marques, em entrevista na noite de terça-feira. O foragido havia sido visto em propriedades rurais na região do estorno do Distrito Federal e Goiás. Desde então, porém, não há mais sinais de onde ele está escondido. Uma força-tarefa com cerca de 200 policiais foi montada e tem usado o distrito de Girassol, a área rural de Cocalzinho, como base. O secretário de Segurança de Goiás disse nesta quinta-feira que o grupo deve ser reforçado por 20 agentes da Força Nacional de Segurança. Um grupo de oração esteve próximo a uma das bases usadas pela polícia na manhã desta quinta-feira, pedindo proteção divina para a vida dos policiais e dos moradores. Que esse homem venha a ser descoberto e que Deus também visite ele, a alma dele. Visite ele agora e onde ele esteja. Que Deus possa revelar onde ele está. Deus pode revelar o oculto, afirmou Conceição Aparecida, de 53 anos, dona de casa, que faz parte de um grupo de oração. Ela vive há 25 anos no distrito de Girassol, pertencente a Cocalzinho. Lázaro é acusado de matar a tiros e facadas 3 pessoas na zona rural de Ceilândia, no último dia 9 de junho. Os mortos eram Cláudio Vidal, de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidas, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos. O foragido também é apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade. O corpo dela foi encontrado no dia 12, à beira de um córrego, próximo na casa onde a família morava. Lázaro também é investigado pela morte de um caseiro em Girassol, no dia 5 de junho, 4 dias antes do assassinato da família. Nascido na cidade baiana de Barra do Mendes, a 530 quilômetros de Salvador, Lázaro já respondeu na cidade natal a um processo por homicídio, quando tinha 20 anos. Em 2011, já em Ceilândia, ele foi condenado por estupro e roubo com emprego de arma. Ele chegou a ser preso em 2018 em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do encarceramento poucos meses depois. Estados Unidos vão enviar vacinas ao Brasil nas próximas semanas, diz Casa Branca. O número de doses que o Brasil deverá receber ainda não foi divulgado. Os Estados Unidos vão enviar doses de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil nas próximas semanas, segundo afirmou o coordenador da Força Tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients, em coletiva da imprensa na quinta-feira. Ele não especificou, no entanto, quantas das 80 milhões de doses previstas para doação serão enviadas ao país. De acordo com ele, o governo
governo norte-americano também espera fazer mais no segundo semestre de 2021 para combater a ameaça global do novo coronavírus, em adição ao compromisso de doar 580 milhões de doses dos imunizantes às nações de baixa renda. Sem esclarecer se a administração Biden pretende aumentar as doações no período, o comentário foi feito enquanto Zients destacava os esforços dos Estados Unidos para acelerar a vacinação contra a doença em todo o mundo, à medida que as taxas locais de infecção e mortes por Covid-19 melhoram. Governo estuda flexibilizar prazo de validade dos alimentos. Ministro Paulo Guedes disse que o celeiro do mundo não pode ser o país onde há fome. Pacotes de arroz em prateleira de supermercado, preço da cesta básica subiu em todas as capitais pesquisadas no último ano. O governo vai criar um grupo de trabalho para avaliar uma proposta de flexibilização da regra que trata de validade de alimentos. A ideia foi abordada em um fórum sobre a cadeia nacional de abastecimento organizado pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Na conversa com integrantes do governo, o empresário e presidente da Abras, João Galassi, sugeriu mudar a regulamentação da validade dos alimentos para conter o desperdício. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, disse que vai avaliar o tema. Deu um prazo de 15 dias para que o governo apresente uma solução. Na avaliação dela, há certos exageros na legislação. A gente poderia fazer uma adaptação, junto com o que o mundo pensa, sem precarizar nada. Podemos rever na nossa legislação uma série de fatores e gargalos, principalmente em relação à validade dos nossos alimentos. A pandemia nos trouxe esse tema de maneira muito perceptível. Temos que agir rapidamente, afirmou. O ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que sua equipe vai compor o grupo. Segundo ele, o país precisa fortalecer a assistência aos mais pobres. Não pode o celeiro do mundo ser o país onde há fome, declarou. Antes que os ministros aceitarem a criação do grupo, Guedes havia relatado a sua insatisfação com o desperdício de alimentos. Você vê um prato de um cidadão, classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais. São pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui? Fazemos almoços onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta. Até lá, há excessos, declarou. A gente pode dar um incentivo para que tudo isso seja perdido, ao invés de ser jogado fora, seja transformado e justamente canalizado para os programas sociais, como se fossem impostos de atendimento, para que isso possa ser endereçado aos mais necessitados, completou. Também, presente no evento, o ministro João Roma, da Cidadania, disse que o governo pode adequar a legislação para no âmbito do direito do consumidor e evitar desperdícios. E a Urgente vai terminando mais um dia por aqui. Queremos agradecer a todos que assistiram e não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para que as notificações cheguem até você. Compartilhe e comentem para que possamos saber que esse conteúdo foi de grande relevância para você. E até mais, fui!